Fala galera, beleza? Como prometido, tá aí todo o papo na íntegra com o Rafael Grassetti, disponível agora aqui no canal, né, para você aí assistir de novo e para a galera aí que de repente perdeu uma parte, né, chegou atrasado ou não pôde comparecer, essa é a sua oportunidade de assistir aí tudo que rolou no nosso bate-papo, né, onde o Rafael Grassetti foi extremamente generoso. Então, Rafael, muito obrigado mesmo por você ter participado. Eu sei que eu não canso de agradecer, mas é verdade, tá? Foi sensacional, uma grande oportunidade mesmo que você deu para mim, né, e para todo mundo aí conhecer você melhor, conhecer melhor o seu trabalho, tá? E só pra galera aí, né, já ter uma noção mais ou menos do que vai assistir, tá? O Rafael, ele começou falando aí da trajetória dele, né, inicial, como é que ele começou, como é que foram os estudos dele, né, a importância da experiência de trabalho que ele teve aqui no Brasil, né, para que ele pudesse alçar voos maiores aí, né? Depois falou um pouquinho da experiência dele na indústria de game, né, já fora do Brasil, até chegar na Santa Mônica. E sim, depois a gente bateu um papo aí, né, bem legal sobre o God of War. Ele deu detalhes bem legais mesmo da produção, foi muito generoso mesmo. Então você que está curioso aí para saber quais foram os maiores desafios, né, quais os modelos que ele chegou a tocar, né, que ele chegou a realmente fazer boa parte de todos os detalhes, né, desde a parte conceitual. Então assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Só vou pedir, por favor, né, que você dê o seu like, se inscreva no canal, ative ali aquele sininho, né, porque aí toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai ser notificado. Né? A ideia, inclusive, é que eu traga mais artistas, então o apoio de vocês é extremamente importante. Muito obrigado, fiquem agora aí com o bate-papo com o Rafael Grassetti. Brigadaço, valeu! Tá, as duas modalidades eu deixei disponível, então assim, tá bem mais baixo aí do que muito curso até, né, que existe por aí. Né? E o mais legal de tudo, que todas as atualizações que eu for fazendo, né, são de graça mesmo, eu vou adicionando lá e você vai ter acesso ao conteúdo. Né? O conteúdo ele fica disponível por um ano, tá? Então você tem um ano aí para brincar, e a gente conta ainda também com um grupo de Facebook, né, que é o Vortex CG, que a galera pode postar lá o andamento do curso, né, e todas as suas dúvidas, né, e a galera vai se ajudando. Acho que o grande lance mesmo, né, o que faz evoluir muito é justamente essa troca mesmo de experiência. Tá? E tem meu canal também no YouTube, Felipe Hudson, tá? O Felipe Hudson 3D. Vocês podem procurar lá, se inscrevam. Né? Essa live aqui, inclusive, com o Rafael, eu vou disponibilizar depois no YouTube. Tá? Então, eu vou pegar o vídeo aqui, vou dar uma editada nele e depois jogo para lá. Beleza? Então é isso, gente. Bom, vocês estão prontos para receber aí o nosso convidado sensacional, Rafael Grassetti, diretamente de Los Angeles. Bom, então eu vou colocar o Rafael aqui para conversar com vocês um pouquinho, né, para ele dizer um oi. Então, beleza, eu vou chamar ele aqui. Espera aí, só um segundo. Fala, Rafa, você já está online? Ô, louco. E aí? Esse aqui. Beleza. Vamos nessa. E aí, Rafael, tranquilo, beleza? Tranquilo. Você? Tudo certo. A galera aqui já tá ansiosa, que já tá fazendo uma festa. Né? Pode dar um oi pra galera aí, fica à vontade. Olá para todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite, Felipe, antes de tudo. Eu que agradeço aí, né? É uma honra pra gente aqui muito grande, né? Ter você aqui na nossa live, né? Essa é a segunda live aí que eu tô fazendo. A primeira live eu tive a oportunidade de falar com a Letícia, que você conhece. Sim, sim. Foi sensacional, né? Foi uma experiência maravilhosa e com certeza aqui contigo vai ser mais uma experiência sensacional, né? Até porque a gente está justamente aí no hype, né, do God of War, né? Trabalho maravilhoso. Eu já gostaria até de parabenizar você, né, pelo trabalho, não só você, né, mas como todo o time aí, o Igor Cato, o Glauco, né, e o Chris, né, eu conheci inclusive o Chris Gillett, né, que esteve aqui no Brasil, né, o ano passado.
e foi muito legal mesmo, assim, cara, gente finíssima, né? Foi do seu time aí também. Sim. Né? Eu vou. Saudade do Cris. Pois é. Mas é pior que ele sente saudade também, ele falou muito bem de você. Mas é o seguinte, gente, então eu vou começar aqui, Rafael. Eu vou pedir para você começar aí falando rapidamente, assim, uma breve, né, um resumo aí, porque eu sei que muita gente já pediu para você contar um pouquinho da sua história, né? Mas eu vou pedir para você começar aí falando, né, como é que você começou, como é que começou essa história de 3D, de arte, né? Conta aí pra gente. Eu comecei eu sou de São Paulo, comecei a sempre mexi com arte, né, desde pequeno. E aí fui meio que me envolvendo nessa parte de 3D muito novo, lá para meus acho que 13, 14 anos, 14 para 15, eu estava começando a brincar um pouco nessa parte de 3D, na época com internet e tudo mais, eu tinha começando esse lance de acesso a máquina igual hoje, né, onde tem bastante tutorial, até YouTube tem bastante coisa. E aí fui meio que aprendendo sozinho, fazendo tutorial online, fui aprendendo 3D. E aí acabei dando sorte de ver que crescendo conforme esses softwares foram aparecendo. Na época o Mudbox, o ZBrush, Sim. fui aprendendo desde o começo. E aí consegui trabalhar, na época nem era com modelagem, estava aprendendo um pouquinho de tudo em 3D. Modelagem, animação, rigging. E aí comecei a trabalhar em estúdios de publicidade aí no Brasil, em São Paulo. E aí que eu entrei na Pix, Luciano Neves, né, o Carlinhos, Carlos Florencio. Esse pessoal foi o pessoal que me ajudou realmente a aprender o lance do pipeline, como se trabalhar com isso. E fui trabalhando em publicidade aí por alguns anos, aprendi bastante coisa. E aí fui meio que me especializando nessa parte de modelagem mesmo, porque na época o ZBrush estava crescendo e tudo mais, e na produtora tinha essa necessidade. E aí fui meio que para essa área. E aí fui meio que me especializando e gostei bastante, e aí fui criando portfólio. E até que eu comecei a trabalhar para fora do país. Sim. Na época fazendo modelos para Cinematic, fazia modelo para Hasbro já na época para brinquedo. Fazia algumas coisas para game também na época. Mas Sim, tudo. deixa eu Pode até falar. te interromper aqui rapidinho. Mas Uhum. nessa época você ainda estava no Brasil, você fazia trabalho para fora, mas daqui mesmo. Tava no Brasil ainda. Tava no Entendi. Brasil ainda. Até é legal. Na época eu estava fazendo faculdade, tem muita gente que me Sim, pergunta, né? Acho que a pergunta que eu mais recebo é essa, desde o começo, antes da faculdade. Eu comecei a fazer faculdade, na época eu fazia faculdade de design na FAP, foi a que eu comecei. E, e na época eu estava trabalhando lá perto, eu estava trabalhando na Black Maria, uma produtora que é lá perto, sim. fazendo já alguns freelas com 3D, porque eu já mexia com 3D antes de eu entrar na faculdade. Então, depois disso eu entrei na Pix Post, né? E aí eu acabei transferindo minha faculdade para a FMU. Eu fui fazer desenho industrial na FMU, que era um dos cursos mais parecidos, digamos assim. Mas estava bem, assim, não sabia realmente o que eu queria fazer na época de faculdade, mas eu estava fazendo só por Sim. fazer. Também não tinha nenhuma faculdade de games igual tem hoje, algo do tipo. E aí eu acabei, depois de alguns... Quando eu construí portfólio, comecei a trabalhar para fora e vi que realmente era isso que eu queria focar meu tempo 100%, eu tranquei as faculdades e não terminei. Entendi. Antes de eu continuar a minha história, já vou até responder para não vir essa pergunta, que eu Sim. recomendo a galera fazer faculdade para realmente se encontrar nesse meio de arte, porque até agora que eu falei, são várias, são várias opções de você trabalhar com isso na indústria, né? Não é só modelagem para games ou Sim. brinquedo, ou colecionáveis, né? Então a faculdade te ajuda a se encontrar nesse meio que é tão grande, e para quem ainda tem dúvida, acho bem legal. Já É fazer. interessante você falar sobre isso, porque assim, essa é uma pergunta que eu recebo muito também, né? Eu acredito que muita gente fica com essa dúvida mesmo, né? O que eu faço, né? Sei lá, vale a pena eu fazer uma faculdade ou não? Né? Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, né, tem muito a ver com o que você está falando da galera se encontrar mesmo, né? Porque Uhum. assim, querendo ou não, a experiência universitária ela é muito válida, né?
Você vai trocar ideia com muita gente, você vai começar, pelo menos, no mínimo, a conversar sobre áreas que são relacionadas. Né? Muita gente começa a faculdade mesmo com um curso que, de repente, tem ligação, mas nem tanto. Né? Mas por ser um curso de graduação, a pessoa entra. Foi o meu caso, inclusive. Você está dizendo que foi o seu caso também. No meu caso, eu até terminei mesmo. Mas assim, galera, eu estou de acordo mesmo com o Rafael. Eu acho que vale a pena, sim, você entrar numa faculdade justamente por causa dessa experiência, né? E nessa troca mesmo. E vai ajudar muito mesmo você a se encontrar. Né? Existem outros aspectos também que eu acho importantes dentro do meio acadêmico mesmo, como a própria forma de você, de repente, montar, né, e saber apresentar um trabalho, né, você seguir regras que, de repente, são importantes mesmo, que vão melhorar a sua apresentação. São aspectos mesmo, são skills que podem te ajudar no dia a dia, independente até da área que você for atuar. Né? Então, bem legal mesmo até, né, você tá falando isso, porque muita gente já, não, que faculdade, o quê? Então, assim, eu acho que é uma experiência válida também. Sim. Né? E aí, nesse período aí que você largou a faculdade antes de sair do Brasil, ou você largou porque você precisou, né? Ó, caramba, eu recebi uma proposta para sair fora, né? Então eu vou ter que trancar e vazar. Não, eu tranquei logo que eu comecei a trabalhar com freela. Eu criei o portfólio, que eu estava recebendo algumas propostas já para fazer freela, né, já para empresas de fora, e aí eu tinha clientes o suficiente na época que eu saí da produtora e fiquei fazendo isso full time. Foi aí que eu tranquei mesmo. Essas produtoras que você trabalhava tinha o foco na publicidade, correto? Publicidade. E você fazia os freelas para algo mais media entertainment mesmo, mais então, game ou cinematic? sim, mas o pipeline era bem parecido, né? O lance do cinematic, fazendo personagens, que eu acabava fazendo bastante personagem onde eu estava lá na tribo, também a gente pegava bastante filme com personagens, então era um pipeline bem parecido, apesar de ser, né, personagens para games e tudo mais, mas né, acabava fazendo a mesma coisa. Sim. E além de fazer comecei a fazer coisas para brinquedo, para colecionável, que aí é um pouquinho mais diferente, mas no princípio foi o mesmo, assim. Entendi. E aí eu fiquei fazendo isso fiquei uns 2 anos fazendo freela. Na época eu também estava estudando bastante tradicional. Como eu estava trabalhando por fora, acabei tendo mais tempo para me dedicar a isso também. Foi até que eu estava dividindo um espaço com o Glauco lá no ateliê do Fragata, para quem conhece. E foi lá que eu aprendi bastante coisa em relação a molde e materiais mesmo, né? Como eu estava trabalhando por esse lance de colecionáveis já, eu acabei me dedicando um pouco mais a isso também para aprender, né, mais sobre como funciona toda a parte de produção e tudo mais. Então foi uma época bem legal. Mas eu já estava fazendo freelas para empresas de games de fora e estava montando meu portfólio mais focado nisso mesmo. Né? Que eu sabia que, como eu queria sair do país, eu acabei focando nisso para gerar o interesse de empresas de fora. Uma coisa que me impressiona muito em você, né, foi essa maturidade muito cedo mesmo de direcionar bem o objetivo, direcionar bem a carreira. E aí eu gostaria até, né, aproveitar que você está falando justamente dessa fase, né, por exemplo, você falou que começou a estudar, inclusive, a arte tradicional, no caso, escultura, né, se eu não me engano. E aí, assim, o que você acha, por exemplo, o que você pensa em relação a esse background de arte mais tradicional mesmo? Por mais que ele, de repente, deseja, né, partir para o 3D, né, você acha válido, você acha que enriquece, você acha que faz diferença, ou você acha que se o cara focar simplesmente, né, na modelagem digital, é válido também, ele consegue chegar? O que você pensa a respeito? Eu acho que o fim é o mesmo, acho que os meios acabam variando de pessoa em pessoa. Acho que é muito importante ter uma base artística mesmo, como você está falando, né? Que até o lance que você acaba aprendendo isso na faculdade também, né? O lance de teoria de cor e tudo o resto que envolve essa base. Então, o fundamento é muito importante. Agora, como você vai aprender isso, eu acho que varia muito de
de cada pessoa e de vários formatos, né? É importante você buscar esse conhecimento pelo fato de você estar usando isso no seu dia a dia. Não é só porque você não apresenta um projeto ou não precisa justificar tal coisa porque você está só ali executando uma tarefa, digamos assim. Você precisa ter esse conhecimento e você precisa saber aplicar, né? Não é só você pegar e começar a modelar alguma coisa achando que vai sair Sim. Só porque você está seguindo um tutorial, se você não entendeu o porquê, né, por trás de cada decisão que a pessoa está fazendo, ou que você está tentando copiar. Então você precisa entender os fundamentos, acho que é muito importante. E com certeza, conforme você vai subindo para um cargo diferente, ou você vai começar a gerenciar outros artistas, ou você vai precisar participar de reuniões com designers ou coisa do tipo, você precisa ter esse conhecimento e saber falar a língua também, né? Não é só você saber, porque tem muita gente que, às vezes, até o lance do talento, que realmente tem gente que tem mais facilidade para essas coisas, né? Pode ser de criação, né, das coisas que você, culturalmente, você se expôs durante a sua criação. Isso acaba te influenciando no que você hoje em dia, no profissional que você é. Então, depende muito de tal pessoa, mas você tem que buscar esse conhecimento e saber falar essa língua é muito importante. Assim, maravilhoso mesmo o que você está dizendo, né? Porque, assim, justamente, galera, assim, eu acho que, né, você, de repente, aí deseja ser um artista, né? Óbvio, você tem que se dedicar às suas skills de artista, mas existem outras habilidades aí muito importantes, né? Vocês estão vendo aí que, por exemplo, o Rafael mesmo, hoje ele ocupa um cargo, né, de liderança, e com certeza, né, se ele não soubesse se posicionar, se ele não soubesse lidar, né, com o time, com pessoas, né, com a própria indústria, isso não seria possível. Então, assim, é muito importante você desenvolver, né, outros aspectos profissionais, não só algo que está ligado diretamente, né, ao seu dia a dia, digamos assim, técnico, né? Então, o Rafael aí é uma grande prova disso, né? E aí, assim, eu vou até aproveitar, Rafael, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir o nosso briefing aqui, né, à medida que você for evoluindo a sua história, beleza? Então, assim, até a questão aí que a gente estava falando do background de arte, foi nessa época aí também que você, porque assim, toda essa questão, por exemplo, da anatomia, né? Porque você sempre teve uma ligação muito forte com personagens e criaturas, né? O seu 3D ele é voltado para isso, né? Né? E assim, anatomia, né? Você foi estudando nesse curso de escultura tradicional ou era um estudo separado que você ia desenvolvendo, né? Como é que foi essa descoberta aí, né? E a própria aplicação mesmo de conhecimento anatômico na sua arte? A anatomia, acho que para mim veio quando eu comecei a estudar desde o começo mesmo. Eu já fazia estudos mais rápidos com anatomia, pegar algum corpo humano, ou pegar algum estudo, fazer algum estudo feminino e tentar entender, tentar replicar bastante coisa. Acho que igual o desenho, para mim o 3D no começo foi bem isso mesmo, tentar copiar o máximo possível e tentar replicar o máximo possível de referência mesmo. Eu nunca parei para estudar, vamos estudar todos os músculos. No começo isso, né? Depois eu fiz isso. Mas no começo eu pegava alguma referência que eu gostava e tentava esculpir igual. Eu fiz bastante. Na época que eu trabalhava com o Luciano Neves, ele como um fã bem grande de escultura também clássica, a gente pegava e eu fazia eu tentava copiar algumas esculturas desde o começo, quando eu estava começando, ele fazia alguns renders, então eu desde o começo já ia para esse lado. E aí, conforme fui evoluindo um pouquinho mais e começando a entender mais que realmente a importância de tudo isso, eu parei e com alguns livros e fui lendo, fui tentando entender, mas nunca cheguei a parar para decorar nome de músculo ou essas coisas. Eu sei os principais, mas aí eu cheguei a fazer o ecorché para tentar entender um pouquinho mais, até o ecorché que eu tenho no meu site, que eu estava vendendo parte do Gumroad que eu fiz, foi realmente começou com um estudo meu de tentar construir um
um esqueleto desde o zero e tentar entender um pouquinho mais onde cada coisa se encaixa e tudo mais. Então, mas acho que até então estava bem no subconsciente, assim, né? Eu sabia esculpir, sabia fazer, que acho que é o mais importante no final das coisas. Saber realmente esculpir em diversas poses e o que acontece com cada músculo, mas nunca cheguei a aprofundar tanto igual eu fiz quando eu construí o E-Crochet. Mas a anatomia é, né, a base de tudo. Acho que para um modelador 3D, principalmente de personagem, tem que começar fazendo um crânio, fazendo a musculatura da face, fazendo a musculatura do corpo, para poder entender tudo. E até, então, depois que eu entrei sem pular muitas partes, mas já pulando, depois que eu entrei na Sony em San Diego, que a gente fazia bastante coisa facial, com captura facial, e os FX, né, que fazia pose de facial para captura de movimento, para fazer expressão para os jogos da Sony, e aí foi que eu me aprofundei mesmo e comecei a estudar mais Aí foi que eu comecei a tentar entender todos os músculos do rosto e tudo mais. Entendi. Assim, galera, só sintetizando aqui, ó, basicamente o Rafael falou o seguinte: importantíssimo, né, você praticar, né, e evoluir o seu poder de observação, que é o que mais demora mesmo. Né? Então vocês viram que ele não teve inicialmente assim, um estudo muito técnico em anatomia, né? Assim, a anatomia estava lá, né? Ele já tinha consciência dela, mas era muito lance da observação, né? Porque é o que ele falou mesmo, muita gente às vezes já começa estudando a anatomia de uma forma mais técnica, que é muito válido, tá? Vocês viram que, inclusive, ele falou que depois procurou, né, esse estudo. E mais é você juntar essas duas coisas, né? Então, a sua observação é algo que demora muito, né? Às vezes a pessoa sabe, né, o nome dos músculos, sabe até, de repente, sobre a forma deles, a função, mas na hora de reproduzir aquilo dentro do modelo, ou dentro do desenho, né, não consegue, justamente porque a observação ainda está muito crua. Né? E o Rafael aí é um grande exemplo aí de que observação é uma parada, né, extremamente poderosa, né, já que, inclusive, você tem vários likeness, né, você tem vários estudos de likeness, você sempre, né, o que você está dizendo para mim, assim, pelo que eu entendi, inclusive você fazia muito likeness no início, justamente para trabalhar essa percepção, seria isso? Fiz bastante rosto, mas acho que não foi muito por opção, eu acabei, quando eu entrei na parte de freela, eu acabei indo mais para essa área de fazer likeness para colecionável e mesmo cinematic, fiz bastante. Sempre que caía algum rosto, alguma coisa, acabava caindo para mim. Então eu fui meio que me especializando nessa área. Caramba, muito legal. Né? E aí você começou na época de freela, né? E você já falou que já estava em San Diego. Uhum. Então, que aí você teve esse estudo mais aprofundado em relação à anatomia, né? mais técnico mesmo. Mas deixa eu voltar que eu pulei um pedaço, porque depois que eu saí do... Pode voltar, não tem problema não. Depois que eu fiquei de freela por alguns anos, eu tive proposta de vários estúdios grandes. Sim. E aí, depois de analisar por um tempo, eu aceitei a proposta de ir para o Canadá, que eu fui para o Canadá primeiro. Fui trabalhar na BioWare. E foi legal que eu pude escolher qual cidade que eu queria ficar, mas em relação à família, então isso me interessou bastante. E aí eu fui lá trabalhar no Mass Effect. E aí eu já estava meio que focando também, que uma coisa que eu gosto bastante é Hard Surface também. Sim. E lá eu ia fazer bastante disso, né? Então foi um projeto que eu sempre sonhei trabalhar, então eu acabei indo para lá e fiz a produção do Mass Effect 3. E lá que eu me especializei mais nessa parte de game, Hard Surface, como funciona todo o lance de produção num estúdio grande mesmo. Uhum. Mas assim, uma coisa que você agora me deixou curioso é que assim, enquanto você estava no Brasil fazendo freelance, né, acredito que você tinha a opção de você escolher, né, os softwares, né, de repente plugin que você gostaria de usar. Você tinha esse poder de decisão porque era freela, ponto, você, né, tinha que entregar apenas o produto final, né? Quando você foi, por exemplo, para o Canadá, né, já começou a ter uma restrição, você sentiu
que estava mais restrito, ou você teve que passar por um período, de repente, de adaptação, né, relacionado a algum software que, de repente, você não tinha tanta experiência, ou você, assim, não, foi tranquilo, né, coincidiu de ser coisas que eu usava no dia a dia, né? Então, eu sempre usei Max, né, o 3D Studio Max, eu comecei com ele, e tenho muita facilidade com ele até hoje, em modelar, né. Uhum. E como eu fui para lá era Max também, então para mim foi muito bom. Ah, legal, a Mas eu Bios acho é Max, a base deles? é. Entendi. A única coisa que acabei tendo que aprender do zero e acabou levando um pouquinho mais de tempo foi a Unreal, né? Que eles trabalham na Unreal. Sim. Então, mas o suporte da empresa sempre é muito bom, independente da empresa que você vai. Que nem a mesma coisa na Sony, lá em San Diego, era Maya, já como base. Então eu tive que pegar para aprender o Maya. Mas até hoje eu tenho facilidade no Max, né? Então, mesmo lá, eles têm uma licença só para mim, de Max, que eu consigo modelar algumas coisas e exportar para o Maya. Mas acabei aprendendo. Hoje em dia eu uso o Maya como se fosse minha ferramenta principal. Sim. Mas ainda quando eu pego para os caras falar, vamos modelar alguma coisa rápido. Não fala mais, né? Mas quando falar, vamos modelar uma coisa muito rápida aí, Sim. eu já ia para o Max, que eu tenho mais facilidade. Que aí no Maya ainda acabo, às vezes dá aquelas travadas que eu não sei, até aí tem que olhar online como faz tal coisa e tal, ou perguntar para alguém. Mas todo esse lance do software sempre foi muito fácil nos estúdios que eu fui, porque a galera realmente entende que você trabalha com outra coisa e te ajuda, e as empresas têm documentações bem fortes, porque não é só porque você mexe com o Max que eles vão deixar você mexer com o Max, porque as ferramentas do estúdio são baseadas no Maya ou no Max, né? Por exemplo, na Sony a gente tem várias ferramentas dentro do Maya que facilitam, né, muitos dos processos para a gente jogar para engine, ou para a gente fazer UV ou transferir skin. A gente tem o estúdio em si investe bastante dinheiro em ferramentas no software, né? Então você tem que aprender, mesmo se você vende Maya, você tem que aprender a mexer nas ferramentas que a gente tem dentro do estúdio. Então o estúdio sabe que tem esse processo de algumas semanas ou meses de aprendizado, né? É interessante você falar isso, porque assim, hoje a galera já está mais madura em relação a isso, mas assim, pegar aí há 10 anos atrás era igual o time de futebol, né? Quem é Max defende Max até a morte, quem é Maíro... Né, mas acabou tudo, né, cara? O XFC morreu e a Autodesk comprou tudo. Agora só tem o Blender aqui. Pois é, assim, os dois são da mesmo fabricante. Aí não tem e mais, assim, eu acho que você, né, acabou caindo no que seria a tendência mesmo, acho que natural da coisa, que é usar o melhor dos dois mundos, né? Eu também, né, iniciei no Max, até porque se a gente pegar aí há uns 10 anos atrás mesmo, né, no Brasil a gente tinha aí uma disparidade grande até em termos de números de usuário, né? Eu acho que uns 80% Max, né? Só que isso vem mudando ao longo dos anos, né? Hoje já está meio a meio, principalmente quando se trata de media entertainment, a coisa já está muito dividida aqui no Brasil. E ainda bem, né? As pessoas também foram evoluindo em relação a isso. Eu acho que realmente, assim, se você, né, que de repente aí, né, deseja ser artista, se você puder ser multiplataforma, melhor, né? Porque assim, você acredita que aqui no Brasil, você, quando trabalhava nos estúdios, como a maioria, né, era um generalista também, né? Que chegava a se meter na pipeline toda, ou estou errado? Não. É isso, exatamente isso mesmo. A nossa realidade aqui, ela acaba demandando isso, principalmente no início da carreira, né? Todo mundo é generalista. E aí sim, né? De repente você tem uma visão maior, né? Ou no Maya ou no Max, em função dessa demanda generalista, né? Mas nada impede que depois, em determinada área só da pipeline, aquela que você domina mais, no seu caso mesmo seria modelagem, né? No Maya, estuda modelagem no Maya e tá tudo certo, né? Seria mais ou menos isso, né? Sim. E até você mencionou do generalista, acho que é bom isso. No Brasil, a galera acabar se forçando a aprender de tudo, que hoje em dia o ideal é você se especializar em algo, né? Mas isso acho que vem com a maturidade de você estar dentro de alguma empresa ou você entender um pouco mais sobre a produção e tudo mais. Sim. Porque quando vem para fora, isso também dá um diferencial, né? E não são
São muitas empresas que procuram um especialista na parte de games, mas quando você trabalha para outros estúdios que fazem filme, o fato de você ser generalista acho que é uma vantagem muito grande. Então é legal para quem começa nessa área aí no Brasil se jogar mesmo e experienciar tudo que pode para poder aprender o máximo possível. E aí aos poucos ir se especializando no que gosta mais, que foi mais ou menos o que eu fiz. Né? Porque assim, você está falando uma parada extremamente importante, porque assim, é muito importante, eu também acredito que é muito importante você ter essa experiência generalista, né? Para você justamente conhecer toda a pipeline, até porque por mais que você esteja trabalhando em uma determinada função mais específica, como por exemplo, será modelagem ou animação, você sabe como o resto da pipeline funciona, né? Como os outros profissionais vão trabalhar e como é que você vai ter que entregar a sua parte, né? Como é que isso vai se encaixar, né, no quebra-cabeça. Então, realmente é extremamente importante. Inclusive, né, eu acabei lembrando de um lance aqui extremamente importante, porque assim, hoje, né, o que está acontecendo, se você pegar aí, né, eu adoro falar 10 anos atrás, mas é verdade. 10 anos atrás aí, né, a maioria das pessoas começava justamente num software de 3D convencional, né, o Max, o Maya, né, o XSI, né, o Blender. Hoje, né, o que a gente vê é que as pessoas já começam no ZBrush, porque ele já gera, né, um resultado muito rápido, né, você consegue já ver alguma coisa, né, numa velocidade muito maior. Né? E eu vejo assim que muita gente acaba ficando defasada tecnicamente, né, dentro de uma pipeline de 3D, justamente porque basicamente o que a gente tem de início são escultores digitais, né, e não pessoas que realmente têm uma certa experiência no dia a dia do 3D, né, que muita coisa a gente vai realmente fazer no Max ou no Maya, né, ou softwares do tipo. Né, assim, querendo ou não, é uma tendência natural, acho que as pessoas começarem no ZBrush, né, mas eu queria que você falasse um pouco, aí, inclusive, dessa importância da parte técnica mesmo, né? O quão importante foi para você conhecer Max, né, no seu início? Você diz mais do digital ou do tradicional também? Dos dois, mas assim, vamos focando mais no digital. Até falar de Photoshop também, se você puder incluir. Saber Né? de aprender? Aprender software, você ter essa carga técnica presente mesmo logo no início. O que você falou, né? Hoje em dia está muito fácil, o acesso é muito fácil à informação, porque você ir para um ZBrush e só tentar se especializar o máximo possível no ZBrush e só ficar bom naquilo, mas o ZBrush, acho que dentro de uma produção, principalmente para games, você vai usar o ZBrush 10, 15% do seu tempo, se você for contar. Às vezes isso até é muito, Olha né? que interessante. Você passa bastante tempo, né, no Maya mesmo, tentando desenvolver protótipo de algumas coisas, colocar no jogo, saber resolver problema dentro do Maya, porque as nossas ferramentas e o jogo em si existe ali, né? Sim. O ZBrush você vai fazer, por exemplo, vou falar um pouquinho da produção lá do estúdio, né? Quando a gente vai fazer um personagem, a gente chama o processo de blocagem mesmo, que a gente vai fazer um gray mesh que vai entrar no jogo. Você tem aí um dia, 2 dias no máximo para blocar alguma coisa que já está com as proporções finais, já está todos os acessórios meio que blocado, que a gente vai jogar isso para a galera de rigging, para uma galera de tech, para fazer um rigging básico para poder ir para o jogo, para os animadores começarem a testar, a brincar com a animação e tentar entender, né, se o personagem vai funcionar e tudo mais. Então aí, esse processo para a gente leva um dia, 2 dias no máximo, e aí esse personagem vai viver no jogo por um mês e meio, até tá tudo aprovado, porque aí, né, os animadores têm que estar felizes com o rigging, todas as proporções têm que estar certinho, a gente faz várias reuniões de revisão de escala, faz reunião de revisão de silhueta, de pose. Então, a partir desse momento, tá tudo fechado dentro do jogo. E a gente passou, sei lá, de um mês e meio, a gente passou 2 dias no ZBrush. E aí depois disso, quando esse processo está meio que aprovado, que a galera tá feliz com como o personagem tá no jogo, a gente vai para a parte de fazer o high res. Sim. E aí isso aí demora, né, dependendo muito do personagem, mas a média, mais ou menos, de você esculpir um high res é 3 semanas, para um personagem mais complexo, né?
Aham. Então aí essa etapa realmente você vai ficar praticamente só no ZBrush. Mas mesmo assim, por exemplo, tem muita gente que tem facilidade de modelar coisa no ZBrush direto. Eu ainda prefiro fazer bastante coisa no Max ou no Maya para depois ir para o ZBrush, mas para ter um controle maior de topologia e tudo mais, né, para já ter uma base boa. Foi Então, interessante. Você chega a fazer uma espécie de base mesh para depois ir para o ZBrush? acaba sendo um processo mais de faz um pouquinho no ZBrush, joga para o Maya, arruma alguma coisa ou outra, volta para o ZBrush, vai e volta. E o conhecimento que eu tive desde o começo, eu acho que ajudou muito, né? E facilita muito na lance da velocidade e conseguir resolver problemas dentro de outras ferramentas. O ZBrush ainda é uma ferramenta muito forte mesmo, mas que ainda sofre com algumas coisas que, né, alguns softwares de base, como a gente Sim. acaba chamando, tem. Então a minha base nesses programas desde o começo me ajudou muito e me ajudou muito a crescer dentro dessa indústria, né? Não só na parte de modelagem, mas como eu aprendi desde o começo a fazer rigging, a saber fazer animação, entender a base da animação. Até o lance de você ter falado da anatomia, eu acabei não pegando anatomia forte desde o começo, porque eu nunca fiz aula de modelagem. Né? Uhum. Nunca participei de um curso onde, né, realmente alguém ia me passar que isso é uma base como existe hoje em dia. Senão eu teria feito. Mas eu fiz curso de animação, eu fiz curso de efeitos, né, no Max, na época que eu estava começando. Então, essa parte de entender o que existe dentro de um software, o que ele é capaz de fazer, me ajudou quando eu estava dentro de empresas, quando eu estava fazendo protótipo de jogos né, para a Sony ou apresentar outros projetos. A galera fica até impressionada e acaba não entendendo como, né, a gente sabe fazer, como eu sabia fazer as coisas que eu estava fazendo. Né, que a gente, por ter trabalhado como generalista, a gente acaba aprendendo, né, a fazer um projeto do zero até o final, né, até renderizar, compor, saber fazer tudo. Então, a base me ajudou muito a crescer dentro dessa indústria. É legal você falar isso, né? Porque assim, eu acredito até que né, muitos brasileiros que se destacaram, né, lá fora foi justamente por causa disso, né? Porque aqui praticamente a gente tem que realmente resolver, né, toda a pipeline e isso acaba dando uma carga técnica, né, um conhecimento técnico muito forte, né, muito bem embasado, né? Sim. E realmente faz muita diferença no dia a dia, né? Não, com certeza. Eu tenho que tomar cuidado, né? Já falei várias vezes, vai depender muito do tempo que você tem disponível, eu acho. Porque eu vim de aprender isso, né, desde cedo, mesmo como se fosse quando eu entrei na faculdade, eu tive anos. Essa indústria, para você começar a trabalhar nela, é como se fosse uma faculdade. Demora um tempo para você entender o que é preciso, demora um tempo para você realmente, né, entender o que você quer fazer, como fazer, tudo mais. Então, se é uma pessoa que está começando e realmente tem tempo de estudar, né, acho que vale muito a pena aprender desde o zero, aprender, tentar se aprofundar o máximo possível. Agora, se você está vindo, se você tem pressa, acho que vale a pena se especializar o máximo possível desde o começo, para poder pular um pouquinho essas etapas, eu acho. Eu vou aproveitar uma pergunta que fizeram aqui em relação ao inglês. Né, o seu inglês ele foi sendo aperfeiçoado, né, desde a sua base escolar mesmo, ou foi uma coisa mais quando você tomou consciência de que o que você queria era 3D, era sair do país, e aí sim você começou os seus estudos mais... Não, eu fiz inglês desde criança. Minha família me colocou para fazer inglês, mas lógico que aquele inglês, né, meia boca, mas eu fiz desde criança. Eu fui para o Canadá estudar inglês antes de eu ir para morar lá. Então eu tive a chance de ir lá aprender um pouquinho mais no dia a dia e tudo mais. Fiquei 1 mês e meio estudando inglês lá, que também me ajudou bastante. Mas fiz inglês minha vida inteira, então graças a Deus isso não foi uma dificuldade para mim. Graças a Deus, né? Graças a mim e minha família. Pois é. E eu vou aproveitar outra pergunta que fizeram aqui, mais relacionada a software, porque a gente estava falando de software aqui. Perguntaram do Mudbox, né? Porque o Mudbox que parecia, inclusive, tá morto do nada e resolveu aparecer com nova feature, né? Parece que a UDESC resolveu Exato. Ele. Você acha que ainda é uma boa pedida aí a galera, né, brincar com o Mudbox? Cara, eu comecei a mexer com o Mudbox, né? Antes de sair ZBrush. Na verdade, acho que eu tinha saído, mas eu mexia no Mudbox por causa
da facilidade, né, em mexer com o Max ou com o Maya, Sim. e ele ser um pouquinho mais semelhante, né? Ele é amigável, a Mais interface é mais amigável. amigável, né? Realmente, o ZBrush, eu não diria que a interface do ZBrush é ruim, tem muita gente que gosta de colocar esse tipo de adjetivo, eu não concordo. O que eu acho que, o adjetivo que eu acho que cabe melhor é que é diferente, né? É bem Diferente. diferentão mesmo do que a galera está acostumada, né? Mas realmente, assim, o Mudbox, ele é mais, digamos assim, você se acha logo nele, né? Você sabe onde as coisas estão, ó, aqui é brush, aqui tem... É rápido, né? De você se achar dentro dele, né? Sim. Olha, Mas quando eu fui para San Diego trabalhar lá, sim, eles usam ainda Mudbox pelas ferramentas de textura que ele tem, sim. diferente do ZBrush, Que é não é tão amigável. sensacional, que é sensacional, é verdade. Então a gente usava bastante Mudbox. Até foi difícil para mim pegar de novo, que fazia muitos anos que eu não mexia, mas os estúdios ainda usam, né? Mas não, eu acho que não é igual o ZBrush para modelagem em high poly, mas ainda tem algumas ferramentas que facilitam. Agora com o Mari também e o Substance chegando, talvez acaba morrendo um pouquinho mais. Vamos ver, aos pouquinhos ele vai morrendo aí. Né, porque assim, teve uma época, né, até só para esclarecer um pouquinho melhor aqui para a galera sobre essa dúvida, que eu sempre tive uma ligação forte, né, com a Autodesk, né, em função de estar em centros oficiais da Autodesk, e assim, o lance, gente, é que por muito tempo também a Autodesk é esperta, a Autodesk não vai dar mole. Então, assim, eles vendiam o Creative Suite, que vinha já com o Max, o Maya e o Mudbox. Então, assim, teve uma época, tá, para vocês terem uma ideia, que a cada ZBrush vendido se vendia 5 Mudbox, justamente por causa dessa jogada que a Autodesk fazia. Então, assim, acabava que todos os estúdios tinham Mudbox, independente de usar ele ou não. Mas, assim, óbvio que eles acabavam usando muito, né? Assim, ele perdeu um pouco de espaço aí durante todo esse tempo que ele ficou parado, né? E o ZBrush vem evoluindo sempre, o ZBrush tem um ritmo de evolução sensacional. Assim, o que eu diria, bom, é minha experiência, né? O Rafael aí tem uma experiência muito mais brutal do que a minha, mas assim, a minha experiência dentro de sala de aula, né, e nos meus estudos mesmo, é que assim, querendo ou não, é uma experiência válida. Você está esculpindo, né? Então, de qualquer forma, você está exercitando a sua percepção, você está exercitando a sua capacidade de modelagem, né? Você, querendo ou não, está ganhando também mais uma opção, né, de software. E um lance que o Rafael acabou falando aqui, muito interessante, muito importante, é relacionado à pintura, porque o Mudbox, nesse aspecto, é muito legal, tá? Para quem, de repente, aí até se atreve, né, a pensar em um Substance Painter, né, e pintar diretamente no 3D, o Mudbox pode ser aí um passo inicial bem interessante, tá? O ZBrush também tem o Polypaint também, que é muito maneiro, né? Mas o Mudbox, ele tem esse lance de ser organizadinho, sabe? De ser, né, o que você está mais acostumado a usar no dia a dia, né? E você consegue mandar para o Photoshop em formato PSD, voltar para ele, né? Ele entende as camadas, é bem legal, assim, né? Sim. Bom, né, aproveitando aqui, né, já que a gente começou a falar desse lance de textura, né, e eu cheguei aí a falar, né, até do Substance, a gente vai voltar a falar nele aqui, mas a Letícia, né, na primeira live que eu fiz, a Letícia agora ela tá na DreamWorks, né, que é cinema. E ela estava falando um pouquinho das diferenças que existem, né, no dia a dia mesmo, né, de um artista. No caso dela, ela trabalhava na Blizzard, né, como modeladora, mas lá ela dizia, né, que normalmente na pipeline de game, né, os modeladores acabam também tendo que texturizar muitas vezes, né, então acabam, né, tendo que abranger uma habilidade aí de pintura, né, e tudo mais. Já no cinema, ela disse que não, né, tem uma galera que fica lá só de textura mesmo, ela está hoje basicamente, né, mais na modelagem mesmo. Lá na Santa Mônica ou na Bioware, né, você confirma isso, se você a galera que modela também acaba texturizando também, como é que é o processo? Sim, tem que fazer tudo. Desde o começo até
até o final do jogo no modelo mesmo. Então isso envolve não só modelagem e textura, mas saber resolver bugs, saber resolver bastante problema de topologia, UV e tudo mais. Mas, dependendo do gosto de cada artista e de acho que é mais gosto mesmo, e talvez até de conhecimento, de ser bom em alguma coisa. Então, se alguém é bom, se alguém é melhor em modelagem e gosta de fazer isso, eu acho que acaba as tasks que a gente tem acaba indo mais voltado para determinada pessoa ou vice-versa. Então, se alguém chega para mim e falar, eu gostaria só de fazer mais modelagem, ficar focado nisso, a gente tem essa flexibilidade de poder meio que dar como eu falo tasks mesmo, as tarefas para as pessoas que querem fazer tal coisa. Mas a pessoa tem que saber fazer tudo, não é só, às vezes, se tiver algum problema ou tem que realmente resolver algum bug ou fazer um protótipo de alguma coisa. Tem gente que gosta, por exemplo, o Glauco no estúdio, ele é uma pessoa, um cara mais técnico, que gosta disso e entende, tem mais facilidade. Então ele, comigo, me ajudou muito a desenvolver features que tem no jogo junto com programadores e entender um pouquinho mais e querer aprender um pouquinho mais sobre programação para conseguir fazer features dentro do jogo, porque a gente, como artista, a gente também tem essa facilidade de fazer protótipos mais rápidos e ter algo visual para apresentar e tudo mais. Então, lá na empresa, tanto em San Diego, onde eu estava, e agora na Santa Mônica, você tem que saber fazer, até mesmo fazer a parte de concept. Às vezes a gente tem tentar acelerar o processo de concept junto com a galera de 2D mesmo, e conseguir fazer um sketch mais rápido e fazer compor alguma coisa para apresentar alguma ideia. Quem gosta de fazer isso também tem esse espaço. Então, desde a parte de concept até modelagem, que eu falei do protótipo lá do Gray Mesh, saber fazer o high poly, saber fazer o low poly, saber fazer as UVs, os bakes, fazer textura, fazer o shader dentro da engine, que a gente também tem ferramentas diferentes de como a gente faz shader, que não é igual outros softwares. Então, saber fazer o shader dentro da engine. E é isso aí, o final. E às vezes até fazer protótipo de alguma coisa dentro da engine, que nem fazer sistema de neve, por exemplo, de como a neve vai cair no personagem e tudo mais. No caso, principalmente quando se trata de game, né, hoje faz parte mesmo da realidade do artista essa interação com a engine, né? No caso, Santa Mônica é Unreal, né? Não, a gente tem a proprietária lá. Ah, sim, entendi. E aí, no caso, os shaders, eles têm já uma relação direta, obviamente, com a engine, né? Então, ter essa base técnica, inclusive, essa experiência com engine, você já diria também que é importante já o artista já ir procurando isso, né? Principalmente quem quer game. Acho que é importante pegar algum pré-visualizador. Por exemplo, o Marmoset é um bom software onde você tem que entender mais o princípio de como funciona um shader, o que cada coisa faz e o porquê que cada coisa faz. Acho que fazer render também em V-Ray, essas coisas te ajudam, mas a construção é um pouquinho diferente. Então, pra gente, como artista de personagem, acho que o principal dentro de uma engine é você entender realmente um shader e como ele funciona. Então, acho que o Marmoset é uma boa opção para quem ainda não mexeu com nada, né? O legal é que o Marmoset ele é pequenininho, né? Ele é mais enxutinho que uma engine, né? Focado sim. mais na visualização mesmo, né? Legal. Bem mais fácil. Do Grasset, hein, galera? Marmoset aí é uma boa pedida aí para quem, né, quer começar a entender melhor sobre engine, sobre como o modelo vai funcionar lá, tá? Ótima dica aí. Aí, né, já que a gente está falando aí de shader, né, textura e tal, agora sim, né, voltando um pouquinho, né, a gente sabe que nos últimos anos aí o Substance Painter mesmo, Substance Designer, vem aparecendo com uma força muito grande na participação da pipeline, né? Há algum tempo atrás, basicamente, a gente pintava no Photoshop, né? Mas assim, você diria que o Photoshop ainda está dentro da pipeline, coexiste aí com o Substance, né? Se usa os dois, assim, querendo ou não, o Substance, tanto o Designer quanto o Painter, são softwares que a galera já, de repente, já
deveria procurar, já deveria procurar skill técnica relacionada a isso, ou você acha que um embasamento do Photoshop já é o suficiente? Não, eu acho que o Substance está crescendo muito, igual você falou, né? É cada vez mais presente na indústria, mas pelo suporte que eles dão às empresas também, eles estão crescendo bastante. E cada vez desenvolvendo software baseado nas necessidades que eles veem na indústria. Então, para quem conseguir, né, pegar para aprender, acho que vale muito a pena, principalmente com como eles estão crescendo e cada vez mais entrando no pipeline de praticamente todas as empresas. Eu demorei um tempo para pegar o Substance também, né? Foi alguns anos atrás que eu comecei a aprender, mas eu ainda faço bastante coisa no ZBrush com o Photoshop. Ainda para mim ainda tem essa facilidade acho que mais pelo como eu trabalho, de ter esse pipeline onde eu acabo resolvendo algumas coisas já direto no ZBrush e aí faço dou o tapa final no Photoshop. Mas o Substance, puta, ele salva muito tempo, né? Ajuda muito, dependendo da complexidade do modelo que você está fazendo. E a gente usa bastante o Mari também lá no Sim, estúdio, sim. mas pelo também toda a bagagem que vem e acaba fazendo a mesma coisa. A mesma coisa não, o Substance ele tem algumas coisas que é igual que eu falei, quando ele estava escutando mais a indústria, ele criou várias ferramentas que facilitam e agilizam o processo bastante. Mas a base mesmo lá é Photoshop, Substance e Mari. Depende muito do artista. A gente tem, Sim. né, o estúdio tem o suporte para todas essas ferramentas, então depende muito do que cada um quer usar. É muito legal isso, assim, eu achei bem interessante até você falar desse lance das empresas, né? Meio que darem a opção, né, de você usar o que você tem mais. Tudo bem que eles têm sim o leque deles, né? Mas ainda assim existe aí uma flexibilidade, né? Sim, E acontece também assim, digamos, sei lá, treinamento dentro da empresa, de repente de determinado software, de repente relacionado inclusive ao próprio esquema mesmo de se trabalhar, né, da empresa. sim, sim. Tem muito treinamento, a galera de software, principalmente até você estava falando do Substance, eles vêm muito e perguntam se a galera tem alguma dúvida ou se tem alguma necessidade de treinamento, porque eles realmente querem que você use o produto deles. Caramba, que legal. Que E, legal. e isso rola bastante. Tanto o Maia, a galera da Autodesk vem, todo ano eles vêm e para quem tem interesse de participar de palestra ou responder pergunta ou para mostrar o que eles estão fazendo no futuro. E além disso, a gente tem dentro da empresa palestras da galera que trabalha lá mesmo. Então a galera abre para para quem quer falar alguma coisa, para quem quer mostrar alguma coisa. Dentro do departamento de arte, às vezes a galera tem alguma dúvida, como o Substance, por exemplo, de como tal pessoa fez tal coisa. Então a gente abre esse espaço para quem quer fazer alguma apresentação. A maioria das apresentações que rola é mais a galera de tech, para falar a verdade, quando eles Sim. desenvolvem alguma coisa e aí acaba querendo mostrar para a equipe como eles estão utilizando ou como utilizar. Mas esse espaço é aberto para a galera fazer o que, né, depende muito do momento, de onde está o projeto e da necessidade do momento, mas tem sempre esse espaço, com certeza. É interessante. Existe, então, na verdade, como se fosse um canal, uma janela aí de comunicação entre, digamos assim, os estúdios e quem desenvolve, né? Justamente para estar sempre atualizando em termos de feature. Seria isso, mais ou menos? Sim, sim, é exatamente isso. Ah, que Tanto legal. do estúdio para as features dos softwares, quanto dentro do estúdio mesmo. Às vezes a galera quer mostrar alguma técnica, alguma coisa diferente. Então a gente tem esse espaço também. Caramba, muito legal. Tem uma galera aqui que está, de repente, vou tentar dar uma resumida aqui. Tem uma galera perguntando sobre importância aqui do Blender, 3D Coach, importância aqui também do Marvelous Designer. Tá? Aí, em relação aí a 3D Coach e Blender, tá dentro daquela gama de software que a gente estava discutindo aqui antes. Tá? É válido, sim. Né? O lance é que o Blender ainda não tem a mesma aderência da indústria, mas é válido sim, até porque hoje não, já faz algum tempo, tá? Ele faz frente aí bonito com Max, Maya e qualquer outra coisa, tá? Sensacional, o software é sensacional, o lance é que ele é gratuito, ele vai, né, evoluindo de acordo com a comunidade que vai desenvolvendo, tá? Mas é válida a experiência sim, tá? 3D Coach aí também, né, software de escultura digital, né, também pinta, né, bem similar ao ZBrush ou Mudbox. Se você tiver experiência com ele, ótimo.
né? Mas, assim, aquele mais que a gente estava falando, quanto mais multiplataforma você for, né? Claro, não perdendo o foco do seu estudo, mas quanto mais skill técnica você tiver, mais opção, melhor. Né? É procurar aí Sim. realmente o que está sendo mais falado mesmo, e fica meio óbvio, né? Mas assim, você não precisa de repente ter preconceito com softwares que de repente não são tão populares assim. Tá? Mas a experiência é válida, isso vai te dar a base técnica para que inclusive você aprenda os outros. Bom, em relação ao Marvelous Design, que eu fiquei curioso, alguém levantou a questão aqui do Marvelous Design. Vocês chegaram a fazer uso também do Marvelous Design para fazer dinâmica, ou usa a própria dinâmica do Maya, né, ou da própria engine? Não, uso sim, cara. Varia muito de artista para artista. Tem uma galera que gosta de usar, a qualidade, sabendo usar, a qualidade é muito boa. Tem galera que gosta de esculpir. Varia muito do lance de tempo, né? O tempo que você tem que fazer tal coisa versus a qualidade do produto final. Às vezes você quer fazer, por exemplo, o Igor usa bastante também, que ele tem mais facilidade em usar. Então varia de cada artista. A gente tem É, os softwares disponíveis e aí cada um usa do jeito que. eu tô achando interessantíssimo esse lance que você está falando, né? Que assim, a empresa ela deixa o artista realmente assim, numa posição até meio que à vontade, né? Porque como existe um leque que ele te dá a opção, né, de repente, você pode usar isso aqui porque você, né, produz melhor nisso daqui, então vai nessa, vai fundo. Até porque eu acho que dependendo da fase da pipeline, independe do software, né? Por exemplo, enquanto está em modelagem e textura, eu acho que pode ser qualquer um, né? Seria mais ou menos isso, né? Uhum. O importante acho que acaba voltando mais para o que você faz durante tanto a sua parte de aprendizado, quanto os projetos pessoais que você faz. Porque é o que Sim. acontece muito, às vezes a galera tem uma tarefa para fazer, mas o cara nunca usou Marvelous, por exemplo, né? E ele Aham. vai querer se aventurar nisso pela primeira vez. E a gente sabe que quando está fazendo alguma coisa pela primeira vez, ele nunca vai ficar, né, o melhor que você pode fazer. Depende muito do lead, de poder guiar essa pessoa e tentar falar, né, depois que você aprender a mexer um pouco melhor, eu te passo tal coisa, para você acabar não se perdendo tanto, a gente não tem tanto tempo. Então é o lead que acaba gerenciando essa parte e cada artista entender o porquê de cada decisão. Né, tem uma galera que acaba se especializando um pouquinho mais em projeto pessoal, que quando vai fazer alguma coisa, ou já teve essa experiência em outros estúdios, e aí Sim. acaba tendo mais facilidade, mas rola muito acho que da noção própria mesmo como artista de saber se policiar e acabar, né, não tomando decisões só porque, né, o fulano está fazendo de tal forma ou vice-versa, que acontece bastante também, né, a galera acabar demorando mais tempo achando que é fácil só porque outra pessoa está fazendo. Exatamente. É muito, muito interessante. E, assim, uma curiosidade até que eu tenho aqui relacionada a você, acredito que muita gente tem também, né, pegando agora um pouquinho mais aí a parte mais conceitual, mais referencial, artistas que de repente aí te inspiraram no início, né, artistas que você tem como referência, você consegue citar alguns aí pra gente? Cara, para mim, desde o começo, o Fausto sempre foi uma referência desde o Não, começo. Fausto, Quando eu comecei, ele já tava fazendo sim, bastante coisa. O Chris também, né, o Antropos, também uma pessoa que também foi para fora cedo, né, em relação à indústria, acabou sim, inspirando bastante gente. Mas acho que aí também, ao decorrer da minha carreira, conforme eu fui fazendo amizades e tudo mais, tem muita gente que me inspira e tudo mais, né. O Alex também sempre foi uma referência. sim. A galera, amigos também, como o Igor, o Glauco também, sempre acaba, né, inspirando e produzindo junto. Então acho que ao decorrer né, sem citar gente de online de fora do Sim, país sim. que também não são brasileiros que acabaram, né, faz parte da minha história e tudo mais e como amigos também que acabaram me inspirando bastante. E é Mas dá legal, para eu ficar acho, bastante acho tempo. muito legal, né, ter essa valorização mesmo dos brasileiros por aqui, porque querendo ou não, são pessoas que, né, todas elas têm histórias muito parecidas, né, até sair do Brasil, né? Então, assim, hoje muita gente que está começando e muita gente que já está trabalhando e estuda isso, né,
realmente são histórias inspiradoras, né? Porque a pessoa se identifica muito rapidamente, né, com vocês. Sim, sim. Né, porque muita gente também ficou com a dúvida, né, de faculdade, ou estuda 3D, né? O que eu vou focar, né? O que eu preciso fazer para começar, como é que eu vou sair daqui do Brasil, como é que eu vou chegar no grande estúdio. Então, assim, realmente são, além de profissionais sensacionais, eu também concordo contigo aí, todos esses nomes que você citou, né, eu tiro o chapéu mesmo, faço a minha reverência, porque os caras foram realmente sensacionais, né? Principalmente aí os primeiros aí, né, o Mayuti, né, o Chris Costa, mesmo como você citou, o Fausto, né, a gente via eles em revista, né, via em fórum, né, o Chris, inclusive, era extremamente generoso, né, porque ele chegou a criar um fórum mesmo, que era, se não me engano, o CG For All, E, sim, e sim. ele postava muita coisa lá, né, era impressionante, porque além de fazer muito 3D, eu não sei, eu acho que o dia dele devia ter umas 60 horas, porque ele rendia demais, assim, ele postava muita coisa, né, e tutoriais complicados, porque era uma época que não tinha vídeo, né, então o cara tinha que ir Sim, sim. tirando screenshot de tudo que ele ia fazendo e escrevendo, né, então assim, são caras que foram realmente muito generosos mesmo, porque quase não se tinha material de 3D online, né, e com certeza através deles muita gente se iniciou, né, não só através de Sim, cursos, né, os caras realmente ajudaram, inclusive, a começar, né, a mão de obra aqui no Brasil, né? Então, assim, sim, sim. a gente tem que Ué, não só no agradecer. Brasil, mas fora do Brasil também, cara. A Sim, sim. influência que a galera tem, né, a gente como brasileiro, aqui fora também é bem grande. Então, os caras, desde o começo aí, inspirando e movimentando o mercado aí. Até te fazer uma pergunta que eu vi alguém mencionando aqui sobre motivação. Teve algum momento que você chegou a falar assim, caramba, essa parada aí é muito distante, eu não sei se vai rolar, chega a bater aquela bad trip, mas você, como é que você lidava com isso aí? Eu não tive Caramba, essa que parte, legal. acho, que às vezes a galera acaba experienciando, mas que para mim as coisas foram acontecendo, acho que muito rápido, assim. Acho que todo ano acabou tendo uma mudança que foi acontecendo rápido. Então não cheguei a também não deixei nunca essa parte me afetar tanto, né? Eu sempre mantive minhas metas e, e meu cronograma, mais ou menos, do jeito que seria, acho que se eu não tivesse, né, conquistado o que eu conquistei. Então eu acabei eu deixava não me afetar tanto onde eu estava ou o que eu estava fazendo em relação ao que eu queria produzir pessoal mesmo. Aqui o que acaba me motivando mesmo é o que eu faço, né, nos meus trabalhos ou o que eu acabo produzindo pessoalmente. Então acho que é Assim, por isso que não me afetou tanto. eu vou até aproveitar, usar você aí como exemplo, né, até pelo que você está falando, para mim agora ficou nítido. Né? Ó, galera, eu acho o seguinte, em relação a esse lance de motivação, né, vocês estão vendo aí o Grassetti, foi um cara que simplesmente focou no que ele tinha que fazer. Né? Então, assim, ele chegou, pelo que ele está falando, ele não chegou a nem dar espaço para ficar refletindo se ia dar, se não dá. Então, assim, caiu dentro mesmo dos estudos. Né? Eu acho que é realmente uma grande referência e uma grande dica, né, que muitas vezes a gente fica deixando coisas externas, né, entrar na nossa cabeça que acaba desvirtuando você do caminho, aí vem frustração, porque você começa a dar atenção a outras coisas, né, e perde o foco. Então, assim, eu acho que essa, né, seria aí a grande dica aí relacionada, né, a tudo que o Grassetti aí demonstrou na carreira dele, que foi foco mesmo, né, foi você cair dentro mesmo dos estudos aí e não deixar que muita coisa, né, te afetando, esse começa a dar espaço para pensar outras coisas, né? Muito Sim. legal mesmo. Né? E aí, né, eu vou começar a entrar aqui na parte que eu acredito que está todo mundo muito curioso. Cara, God of War, cara, que sensacional. Parabéns mesmo, de verdade, para você, toda a equipe. É maravilhoso. Eu, né, zerei o jogo aí faz o que, umas 2 semanas. Eu ainda não Uhum. fiz tudo, né, que tem no mapa. Achei divertidíssimo e, e assim, né, me impressionou mesmo a parte técnica.
toda a arte, né, tá muito, muito bonita mesmo. A própria implementação mesmo de como o jogo funciona, né? Você não sente o load, né? Eu não vi nenhuma tela de load praticamente, né? Tem de vez em quando dá aparece aquele íconezinho de estar carregando, né? Mas assim, o jogo você não sente, né? Você não vê load nenhum, então assim, caramba, tá muito redondo mesmo, maravilhoso. Vocês fizeram um trabalho sensacional. E né, uma coisa que eu percebi muito, né, coisa que eu não vejo até em outros jogos, foi a presença de muito SSS em tempo real. Fiquei impressionado mesmo até com a qualidade, né? As criaturas, você percebe mesmo na pele, né, que tem o SSS ali presente. Né, inclusive translucidez, o dragão abre a asa, você vê a asa dele toda translúcida, caramba, sensacional mesmo. Né? Você chegar a construir um shader de scattering, ou vocês usaram algo que já estava disponível lá na engine, né, que vocês... Não, a gente fez praticamente tudo do zero, desde do começo. Eu entrei na produção, eu estava trabalhando em outro projeto, e a gente estava construindo essa engine desse projeto, mas não tinha nenhum suporte muito grande em relação à parte de arte mesmo. Então, quando eu entrei para pro God of War, estava bem no começo, então a gente acabou desenvolvendo tudo conforme a gente foi desenvolvendo a produção do jogo. O shader também foi uma das coisas que acabou entrando depois, com alguns anos de produção. Então, até então, a gente estava fazendo os modelos, tudo com o que a gente tinha, nem tinha nenhum shader de personagem específico. Então, essas coisas foram acontecendo durante a produção, então demorou alguns anos para até os personagens ficarem bonitos e a luz funcionar do jeito que era para funcionar, a sombra. Então foi um processo doloroso, né, durante alguns anos para chegar onde chegou. Né? Foi mais ou menos quanto tempo de produção? Foram 4 anos. E você pegou desde o início, chegou a entrar já, o lance já tinha começado? E ficaram 6 meses com o diretor criativo e alguns escritores, mas o processo natural de produção mesmo, ficou alguns meses, né, escrevendo o processo como seria a história e tal, para quando a equipe entrar já ter alguma base. Então eu peguei aí depois dos 6 primeiros meses que eu entrei, né, junto com o resto da equipe. Saquei, pô, que legal. E como é que foi o lance de chamar, de montar o time? Você entrou como líder já, na Santa Mônica? Não? Não. Eu entrei como artista senior na época. E aí quando eu fui para outro projeto, eu ainda era artista senior, mas aí aos poucos eu fui fazendo mais função de lead, porque o lead que estava lá tinha acabado de sair do estúdio. E aí, conforme o projeto foi se desenvolvendo, eu entrei mais nessa parte de lead. Até que trabalhei com o Chris no começo. No começo eram 3 artistas só, eu e mais 2, o Chris sendo uma desses artistas. E foi um processo bem legal, mais de pré-produção mesmo. A gente fazia bastante coisa de concept. E aí trabalhando junto com programadores para desenvolver o lance da engine e tal, de shaders, e as ferramentas que a gente ia usar durante o projeto. Então no começo eu estava entre essa parte mais de concept, fazer um pouquinho de escultura também, e trabalhando mais nessa parte técnica. E aí depois quando a gente começou a fazer o First Playable, que é quando a gente faz meio que uma demo onde os executivos da Sony vêm jogar o jogo e para aprovar o projeto. Ixi, caiu aí? Não. Não, acho que não. Vou fechar aqui. Então, aí do projeto de aprovação mesmo, que eu acabei esculpindo. Eu esculpi, né, praticamente tudo que tá o Kratos, o Atreus, fiz desde o começo, enquanto o Chris estava me ajudando com algumas criaturas. O Chris Gillett, você tá falando? O Gillett, que no começo era só essa equipe menor mesmo, né? Que a gente estava fazendo mais um demo, um processo de pré-produção. E aí depois dessa demo onde tudo foi aprovado e a gente ia começar a fazer o jogo mesmo, foi aí que a gente que eu comecei a montar a equipe. Aí nessa parte eu já estava como lead mesmo.
E aí a gente começou a expandir um pouco mais a equipe e contratar mais gente, que aí realmente a gente ia fazer o jogo inteiro, né? De centenas de personagens que tem no jogo. Então, aos poucos, a gente foi aumentando conforme o projeto ia pedindo. Então, foi aí que aí, isso eu lembro. Entrou mais um cara que depois saiu, e aí eu já estava meio que conversando com o Igor também, que eu trabalhei com o Igor Cato, Sim. E por muitos anos antes de essa oportunidade de ir para lá. Então eu sabia, conhecia o trabalho dele, a gente era amigo, tinha uma amizade já, e aí acabou rolando de trazer o Igor. Nisso a equipe já era um pouquinho maior, já tinha 6 pessoas da equipe. Uhum. E, e aí vai e vem, né? Dentro do estúdio a equipe acaba mudando bastante, porque Sim. a indústria é bem grande e precisa de bastante gente, então as pessoas acabam indo para outros estúdios e voltando. Para mim, aconteceu a mesma coisa, né? Então a equipe foi crescendo, diminuindo e mudando durante esses 4 anos de produção. Você diz 6 pessoas só com character. Só com characters, isso. Entendi. E outros assets, né, como alguma coisa relacionada ao environment, vocês chegam a tocar também ou o character fica só com character e ponto e acabou? Não, a gente ajuda o máximo possível. Os dois departamentos são bem próximos e o lance, a galera de environment faz bastante coisa, faz bastante kit, né, digamos assim, que aí eles acabam montando, faz um kit, aí monta um environment com aquilo que foi criado, e a gente faz, quase tudo que a gente faz é bem custom, assim, é bem alguma coisa específica, um personagem específico e tal. Então a gente acaba ajudando mais quando tem, por exemplo, alguma estátua que é mais custom mesmo que precisa fazer, ou alguma set piece, que é alguma coisa grande que precisa de alguém que esculpe um pouquinho melhor e mais rápido. Então a gente tem um pouco mais dessa facilidade e velocidade, e a gente acaba ajudando nessas coisas que dá para ajudar. Entendi. Pô, que legal, né? Todo mundo realmente se ajuda mesmo, né? Na Os medida do possível, né? departamentos acabam se comunicando bem. Porque assim, tem muita gente que pensa que a pipeline é muito linear, né? Cada macaco no seu galho e tal. O cara não vai ficar parado lá, né? Se ele pode fazer alguma Não, coisa pelo outro departamento, né? com certeza. Bom, eu vi aqui que a galera, né, também está fazendo algumas perguntas relacionadas a portfólio. Opa, eu acho que o Grassetti caiu. Calma aí, gente, ele vai voltar. Só um minutinho, acho que teve algum problema lá. Deve ter caído. Espero o Grassetti aí voltar rapidinho. Galera, enquanto isso, tá? A gente pode continuar aí a conversa. Tô vendo aí que, né, muita gente aí perguntando também, né, de curso. O Grassetti voltou. Pronto. Vamos dar continuidade aqui. Tem gente aí que tá me dando bronca porque eu falo demais. Vamos lá. Pronto, voltou. Opa, estava aqui ainda. Tava aí ainda? Bom, mas agora você voltou aqui para o sistema. Beleza, aí você estava falando aqui, peraí, até esqueci. Ah, sim, sobre portfólio. Né? Galera perguntando aqui qual dica você daria aqui para se montar um bom portfólio. Né, de repente um portfólio mais direcionado, se você quer personagem, se você quer, né, algo mais ligado ao cenário. Qual a dica aí que você dá para se criar aí um bom portfólio? Cara, o lance do portfólio acho que duas coisas. Qualidade, que é uma coisa que demora para se conseguir, e consistência.
Acho que uma coisa é bem ligada a uma coisa a outra, né? O lance da consistência de você fazer o máximo de trabalhos possível sem parar, vai te chegar numa qualidade. Lógico que se você tem dessa mentalidade que você precisa melhorar sempre, mas conseguir postar o máximo possível numa qualidade boa é o que vai fazer seu portfólio se destacar e você ter gerar interesse de empresas e tudo mais. Eu acho que essas coisas que eu falei são as duas coisas mais difíceis de fazer, né? O lance da qualidade é uma coisa que demora bastante tempo, mas você fazendo isso com constância e tentar colocar trabalho, né, todo mês, fazer alguma coisa nova, não deixar estender por muito tempo algum projeto que você tenha, vai te fazer enxergar coisas que você você acabaria não enxergando fazendo um projeto só. Acho que para mim me ajudou bastante isso, você tentar sempre se atualizar, tentar fazer algo novo, tentar se atualizar com as tecnologias também, igual a gente estava falando aqui, o lance de usar Substance, aprender outros softwares, também é algo importante você colocar isso e mostrar no seu trabalho, que vai te ajudar, essas coisas vão te ajudar a você chegar numa qualidade melhor no seu trabalho, né? Não é o porquê que a pessoa, quando entra numa empresa, consegue executar um trabalho no mesmo nível. Por exemplo, se você entrar na Santa Mônica, por exemplo, você vai ter que executar um trabalho no mesmo nível do Igor ou de outra pessoa. Você consegue fazer isso pelo fato de fazer parte do mesmo pipeline que a gente tá fazendo e usar as mesmas ferramentas e conseguir executar o que está sendo pedido. Então, você tentar pesquisar, entender um pouco mais como a gente trabalha, e tentar aplicar isso dentro do seu trabalho, fazer cursos de pessoas que estão fazendo trabalhos similares ao que está no mercado hoje em dia, e aplicar isso no seu portfólio. O portfólio você tem que criar muita coisa, não é só um trabalho ou dois que vai te levar para fora, ou que vai te gerar, né, trabalhos de fora e tudo mais. Você tem que ter essa consistência e criar no mínimo 4 ou 5 trabalhos com uma qualidade boa, focado no que você quer fazer. Então, se é algo mais cartoon, faça o seu portfólio focado nisso. Se você quer trabalhar na Santa Mônica, por exemplo, pega o God of War, tenta estudar um pouquinho o que foi feito lá e faça alguns trabalhos na mesma linha, e tenta chegar na mesma qualidade, né? Se for para trabalhar na Blizzard, é a mesma coisa. Então, achar esse espaço que você gosta, que você se sente inspirado, e criar um portfólio com 4, 5 trabalhos, né, na qualidade similar ao que a galera está fazendo. Sim. Tem muito segredo, tem que fazer mesmo, cara. O que eu vejo é muita galera se preparando mais do que fazendo mesmo. E postar, e vai postando. O lance que é importante você estar falando isso, porque eu vejo muito também assim, a galera ficar um pouco ansiosa em montar o portfólio, porque se fala tanto nisso, então às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, né? A galera mal começa o curso e já cai dentro logo de fazer portfólio sem ter ainda muita experiência, né? Não só na parte conceitual, mas na própria parte técnica. Você acha que, de repente, vale a pena a pessoa primeiro dar essa amadurecida mesmo nos estudos para depois montar o portfólio, né? Ou você acha que, né, assim, né, vale a pena a pessoa já ir postando alguma coisa, né, colocando isso como portfólio logo no início? Acho que vale a pena ir colocando a cara, bater e postando o máximo que conseguir, mas pelo fato de te estimular a fazer cada vez mais coisa, mas não se deixar levar muito por causa disso, né? Não é um like ou alguma coisa. Eu tava até falando isso esses dias, pessoal, e a galera às vezes postar buscando like ou tentar criar uma comunidade, fazer parte de alguma comunidade. Acho que esse é um foco diferente para quem quer trabalhar nessa indústria, porque quem realmente você precisa que veja o seu trabalho são só algumas pessoas, né? Não é porque você tem 500 likes ou 5 likes que vai fazer a diferença. Se esses 5 likes foram das 5 pessoas que realmente precisam ver esse trabalho, você vai ter mais retorno do que ter 500 likes de rede social. Então, tentar entender realmente quem está nesse mercado, quem está na parte de liderança de estúdios que você gosta, entender o que eles estão buscando, as coisas que eles estão dando like, por que eles estão dando like, aonde o projeto que eles estão trabalhando está indo, né, para você já ir construir o seu trabalho focado nisso. E tentar, né, não é mandar mensagem, não estou falando para mandar mensagem para essas pessoas, mas começar a seguir essas pessoas e aos poucos fazer com que elas vejam, te notem, né? Aos poucos você ir postando. Se você fizer alguma coisa que é relacionada ao que eles estão fazendo,
querendo ou não, isso vai entrar no radar deles e aí você vai, aos poucos, criando esse espaço. De novo, não deixando isso ser o que te motiva ou que está te, né, fazendo criar o projeto. Você tem que achar realmente o que você gosta de fazer, que você tenha tesão realmente em fazer o estilo ou o projeto, independente do que seja, para você ter essa consistência e ser algo prazeroso que você consiga fazer. Porque eu vejo muitos amigos meus que acabam falando, putz, estou fazendo esse projeto, putz, faz tempo que eu não faço algo pessoal, preciso fazer alguma coisa, vou fazer aqui. Vai fazer o quê? Vou fazer. Eu gostei desse concept, vou fazer esse concept. Não, eu acho que a pessoa tem que se achar realmente no que ela gosta, o que ela gosta de fazer, o estilo que ela gosta, para ser algo prazeroso que você consiga fazer não só um modelo, mas 20 modelos do mesmo estilo, e seja algo que se torne, né, sua característica e você acaba se encontrando no seu estilo e isso vai gerar, porque além de portfólio, que acho que é o mais importante, acabam buscando uma pessoa que realmente goste e vive, né, o que o projeto é. Então, se é alguma pessoa que você vê que realmente gosta de Overwatch, por exemplo, quando eu vou contratar alguém, ou quando o Renault vai contratar alguém para a galera de Overwatch, é alguém que encaixe no estilo e que realmente faça parte dessa cultura, além do trabalho ser bom. Então, você se encontrar é muito importante. Seria, no caso, né, você não só ter a consciência de que você precisa produzir, né, mas também você fazer um portfólio direcionado para, de repente, até a companhia mesmo que você deseja, né, ou determinada produção, né, como por exemplo você citou aí o Overwatch, fazer modelos que tenham, né, uma pegada de design parecida com a do Overwatch, né, se Sim. você quer uma Santa Mônica, né, fazer modelos que tenham uma vibe, né, parecida com os trabalhos que se desenvolvem na Santa Mônica. Então, assim, porque foi legal você ter falado isso, porque também assim tem uma galera que começa a abrir o leque demais, né? Assim, é importante, né, você saber se adaptar a vários estilos, mas ter esse direcionamento, então, é importante. Se você ter um foco, né, de qual tipo de produção você gostaria de trabalhar. Seria mais ou menos isso? Uhum. Com certeza. Maravilha. Deixa eu ver se tem aqui, ó, a pergunta de alguém aqui. Vamos ver se eu puxo a pergunta de alguém, deixar a galera aqui interagir mais contigo. Sim, perguntaram aqui um lance sobre o God of War. A galera queria saber assim, quais foram os modelos que você meteu a mão na massa mesmo, assim, que você pode dizer, esses foram os modelos que eu fiz. Ah, bom, desde o começo eu mexi em praticamente todos. Acho que lá dentro do estúdio a gente tem essa cultura de você não ter um ownership de algo que seja só seu, né? Mas pelo fato de eu estar desde o começo, eu fiz o do Kratos e o Atreus, foram um dos que eu trabalhei desde o começo e acabei meio que fazendo praticamente tudo. É lógico que tem centenas de armaduras dentro do jogo que eu não fiz todas as armaduras, né? Uhum. Fiz algumas, e aí a equipe, o Eric Valdez também, que é um da galera, um dos artistas lá da equipe, também fez a maioria. O Glauco também fez algumas. O Igor acabou fazendo quase todas as armaduras do Atreus também. Então, mesmo eu tendo feito os personagens desde o começo, a galera, né, trabalhou. Então, acho que isso vale para tudo, né? Os personagens do jogo têm várias variações. Então, mesmo a galera que fez alguma coisa do começo, ou fez um personagem no começo, acabou trabalhando, outras pessoas acabaram trabalhando no mesmo personagem. Sim. Mas eu mexi em praticamente todos. Mas assim, tem alguns que, digamos aí, você fez a maior parte, né? E aí vai passando na mão de outras pessoas até chegar no Sim, modelo final. sim. Mas os que eu fiz, na maior parte, eu fiz o Kratos, o Atreus, Uhum. o Brock e Sindri, que são os dois anões, a Freya e o Baldur foram os que eu trabalhei, e a Serpente também foram os que eu trabalhei, e a Tartaruga, A tartaruga é a casa, né, da a Freya. casa. Isso. Sensacional, maravilhoso. Que É, foi, ó, acho que, um dos principais. vou pegar mais a pergunta aqui de alguém aqui. Deixa eu ver.
Estão perguntando aqui se você, o Cássio Rafael Lima, está perguntando se você tem vontade de trabalhar em algum game com alguma equipe no Brasil, assim. Se você sonha, de repente, o Brasil aí começar a ter uma indústria um pouco mais robusta, né? E, sei lá, se você imagina, de repente, você voltando para trabalhar numa companhia aqui para um game brasileiro. Acho que voltando não, porque eu tenho família aqui, então Sim. eu não me imagino voltando para o Brasil agora, mas com certeza tenho vontade de trabalhar com algum estúdio no Brasil, sendo fazendo consultoria ou ajudando em produzir alguma coisa, né, ou fazendo direção de alguma coisa. Tenho vontade sim, cara, com certeza. Mas não tenho vontade de voltar mais pelo fato de ter família e gostar de morar aqui e tudo mais. Sim. Né, algo aqui relacionado também ao God of War, toda a parte de pelo, né, cabelo, né, você vê que tem muita, isso é muito presente, né, no Atreus, né, e outras criaturas também. Se chegaram a usar features só do Maya mesmo, ou, né, do Max, ou chegaram a usar algum outro plugin? O mais difícil dessa parte de pelo foi mais a parte da engine de ter as ferramentas para poder renderizar isso em real time com motion blur e anti-aliasing assim, e tudo mais. Então isso foi o que demorou mais tempo. Para construir mesmo, cada modelo foi diferente, mas eu fiz a barba, que eu acabei construindo as barbas, a base de todas, acabou levando um pouquinho mais de tempo, porque eu fiz usei algumas técnicas de projetar em cards um pouquinho diferentes. Sim. Fiz algumas coisas no ZBrush, fiz algumas coisas no Maya também. E para pelo, acho que a maioria foi feito no Maya, com pintando também no Photoshop. E Isso aí com Fiber Mesh mesmo? foi com Fiber Mesh e fazendo na mão mesmo, às vezes duplicando os fios e tudo mais. E para fazer popularizar a geometria com card, a gente usou bastante Maya, mas isso foi mais para os primeiros, assim, depois que a gente tinha uma base que a gente construiu o primeiro, levou um pouquinho mais de tempo, os outros acabaram usando a mesma base, a gente acabou duplicando e ia modificando a partir do que a gente já tinha. Mas no início foi feito, a gente usou bastante o Hair and Fur do Onimatrix, né, do Maya. Uhum. Mas foi isso aí. Estou perguntando aqui, ó, quais foram os maiores desafios técnicos aí no desenvolvimento do God of War, né? Algo que você de repente, né, sentiu que realmente assim foi algo diferente do que você já fez, né? Que de repente até o time se manifestou em relação a isso. Qual você acha que foi o maior desafio na produção? O maior desafio foi construir a engine ao mesmo tempo que a gente estava construindo o jogo, porque a gente até comentou aqui, demorou um tempo para a gente ter shader, para a gente ter o processo de iluminação finalizado. Então as coisas foram acontecendo e a gente não tinha nenhum... Eu criei alguns benchmarks no começo também usando Marmoset e outras engines para a gente ter uma base, mas demorou até ao estúdio ter a engine pronta para entregar o jogo. Então por muitos anos não estava bonito, né? Não estava do jeito que a gente conhece agora. Então a gente rolou uma preocupação e tal, de tentar puxar isso. Então essa parte foi a parte mais difícil, fazer o jogo ao mesmo tempo que a gente estava construindo as ferramentas e tudo mais. Na parte de personagem, acho que é a mesma coisa, por ser um jogo que a gente não sabia exatamente como ele ia ser desde o começo, na parte de gameplay, todos os inimigos acabaram mudando várias vezes, a gente construiu, né, a gente não sabia como seria a câmera final do jogo, porque tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Agora, né, se for fazer os próximos, vai ser muito mais fácil, que a gente sabe a distância que está da câmera, quanto detalhe a gente vai precisar colocar, qual a leitura do personagem. Então essas coisas foram mudando conforme a produção foi acontecendo. Então essas partes foram as mais difíceis. Vocês chegaram a ter alguma limitação também de triângulos, né, em relação a cada personagem? Ou para alguns sim, alguns não? A gente teve... a gente sempre foi muito inteligente na forma como a gente usou a topologia triângulo, tentando sempre puxar o máximo que a gente conseguia, mas deixando a malha limpa e tentando ser inteligente como usar tal coisa. Mas no final, quando a gente começou a fazer a parte de optimização, que a gente estava colocando mais personagens na tela e estava tendo problema em renderizar pelo, por exemplo, quando estava próximo da câmera, então a gente estava tendo alguns problemas com pico de
de FPS, a gente otimizou bastante coisa, criou mais LOD para várias coisas. Então, não teve limite, mas foi meio que inteligente, onde a gente conseguiria salvar, não pecando com a qualidade, né? E ainda, pelo fato de não ter corte de câmera, igual você falou, Aham. os modelos que estavam em cinemática eram os mesmos que a gente via em jogo, então a gente tinha que deixar a geometria mais alta, mas com os LODs comendo um pouquinho mais rápido para a gente conseguir ter a parte de gameplay também. Então a gente, quando foi fazer a parte de otimização, a gente teve que, né, criar alguns truques para conseguir ter um nível de topologia mais alto. Em algum momento, falando até dessas otimizações, em algum momento vocês chegaram assim. Tudo bem que assim, no fim das contas está tudo sensacional, maravilhoso, mas como vocês estavam, né, no desenvolvimento, obviamente vocês viram muita coisa que a gente não viu. Em algum momento chegou a bater alguma frustração de alguma coisa que vocês otimizaram e falou assim, caramba, isso estava tão lindo, tão maravilhoso e agora teve que cair um pouquinho a qualidade. Assim, rolou algum lance nesse sentido? Rola, acho que para muita coisa, mas só a gente mesmo que fez que consegue ver. A gente faz, às vezes quando alguém está frustrado, a gente pega a equipe, né, com outros departamentos também e compara e vê e fala, você está reparando alguma coisa? 99% das vezes a galera fala, não sei nem do que você está falando. Então, tem que ter, às vezes a galera que faz a otimização, às vezes acaba se desprendendo um pouquinho do modelo. Sim. Outras pessoas acabam entrando para fazer. Na maioria das vezes fui eu e o Glauco que fez a parte de otimização final dos modelos. A gente acaba se desprendendo um pouco mais e acaba priorizando mais o projeto em si e acaba criando outras ferramentas de fazer, né, quando às vezes alguma coisa não tem tanto detalhe, a gente tem outras técnicas para trazer o detalhe de volta, mas só o artista mesmo que fez o personagem conseguiria perceber o que a gente fez. Eu imagino, porque assim, às vezes a gente tá, por mais que seja trabalho pessoal, né, às vezes, sei lá, o render tá demorando, você dá aquela, né, tem que às vezes tirar alguma coisinha, né, e tal, sei lá, diminuir a quantidade de polígonos, já bate aquela, pô, caramba, tava tão bonito antes. Sim, eu imaginei que pudesse acontecer mesmo, né. Um lance aqui, tem uma curiosidade aqui que estão perguntando aqui, foi em relação, né, à serpente, né, que eu acredito que seja mais ou menos esse o foco da pergunta dele, mas assim, essa diferença de escala, né, que inclusive é muito presente em todos os God of War, né? Essa diferença de escala de modelo, né, acaba muitas vezes, porque às vezes, por mais que a parada esteja longe, ainda está aparecendo muito grande na tela, né? E muitas vezes modelos, né, que estão mais afastados têm uma carga de polígono menor, justamente porque não precisa aparecer todos os detalhes e tudo mais. Só que no caso do God of War, né, você tem essa questão mesmo de ter coisas colossais, né, no cenário e tal. Isso gera uma dor de cabeça em termos de quantidade de polígonos ou não? Gera bastante. Acho que desde o começo a gente sabia mais ou menos onde você chegaria perto, então a gente deu mais foco para algumas áreas onde você tem esse foco, né? Mas o mais importante, acho que nem tanto de topologia, porque a topologia, os LODs, né, eles vão comendo conforme vai se afastando da câmera. Mas o lance da textura, o lance que a gente tinha que fazer para segurar, a gente tinha que trabalhar bastante com tiling de textura. Então a gente tinha uma base de cor e de normal map e tudo mais. E aí, em cima disso, a gente usou vários tilings de detalhamento para conseguir segurar quando você chegava perto do modelo, né? Então tem tiling de poro ou de alga marinha, de moss, e essas coisas vão em cima, vai dando aquele detalhe conforme você vai chegando mais perto, para você manter essa impressão que tudo é bem, a fidelidade é bem alta. Então essa é a parte mais difícil de fazer, mas o lance da topologia foi um pouquinho mais fácil, mais pelo fato de não precisar de tanto, porque quando você chega perto, você acaba chegando muito perto, e o que você vê é mais textura mesmo, né? Não é nem tanto a topologia. Ok. Assim, até levando em consideração as experiências que você já teve em outros games, né, acredito que, digamos aí, o projeto mais ambicioso foi, de fato, né, o God of War, mas
muito do que você viveu anteriormente, aí você, sei lá, você vê que os problemas eles se repetem, ou cada game, cada produção é uma caixinha de surpresa mesmo, você vai ter um desafio diferente que você vai ter que solucionar no dia a dia, em termos de pipeline mesmo, né? De pipeline é bem parecido. Uhum. O que acho que cada vez que você, pelo menos para mim, cada vez que eu fui subindo mais de cargo, que aí você acaba se envolvendo com mais problemas que às vezes, né, a galera acaba não vendo ou nem faz parte do processo. Quando você trabalha como artista mesmo, dependendo da sua posição, você recebe uma tarefa para fazer e tem um determinado tempo e você trabalha com o seu lead para entregar para entregar isso e aí é lógico com o diretor de arte e o diretor criativo do projeto, tendo essa parte de revisão junto com o lead, mas o processo é mais ou menos esse. Conforme você vai subindo um pouquinho mais de cargo, você acaba se envolvendo com outros problemas de resolver com outros departamentos, e aí as dificuldades são diferentes, né? São bem mais dificuldades, né, do que você se acaba sentando. Tem gente que gosta disso, né? Tem artistas principais de estúdios, por exemplo, que eu conheci, gostam de chegar num estúdio, sentar ali, botar o headphone e executar no que precisa fazer e fazer o melhor trabalho do mundo. E é isso que ele está sendo pago para isso e perfeito. A partir do momento que você começa a se abrir para se envolver com outros tipos de problemas, aí a dificuldade é outra, aí você tem que lidar com pessoas também, e aí varia muito. Varia muito de projeto para projeto, pelo menos para mim, muito diferente. Cada projeto foi uma experiência diferente. Um lance até interessante relacionado né, aos estúdios, né, de fato, assim, é que tem alguns estúdios que eles participam de um mesmo grupo, né? Vocês chegam a trocar experiência com outros estúdios, de repente, sei lá, tá rolando uma dificuldade em determinado momento, né, da produção, rola de vez em quando essa troca ou não, cada um soluciona o seu e vai para cima. Não, os estúdios da Sony, eles são bem próximos, assim, né? Os estúdios first party da Sony, né? São os estúdios da Sony mesmo, Naughty Dog. Durante a produção, a gente teve bastante contato com a galera da Guerrilla Games, que fez Horizon, na época que eles tinham acabado de lançar Horizon, Zero Dawn. Sim. A gente foi pro estúdio, muita gente foi para lá, a galera vem para cá, acaba ficando um tempo no estúdio, então rola muito essa troca de como eles resolveram tal coisa. Agora mesmo eu estou falando com a galera da Sucker Punch também, que está desenvolvendo o projeto deles. Então eles estão tendo algumas dificuldades que a gente já teve, então a galera vem para o nosso estúdio para conversar comigo, com outras pessoas, e a gente vai para o estúdio deles também, então rola muito essa troca para os estúdios da Sony. Isso é uma grande vantagem de trabalhar com a Sony, a gente tem realmente esse contato, né? Quando eu estava em San Diego também, trabalhando para a Sony, também é o grupo da Sony, de Visual Arts, então eu também tive muito acesso aos estúdios, né, parceiros também, que foi uma das épocas que eu mais cresci na minha carreira, tendo esse acesso e conversando com a galera, entendendo o pipeline deles. E esse estúdio é o estúdio que meio que segura essa parte de tecnologia para os estúdios da Sony, onde todo mundo acaba bebendo da mesma fonte, assim, digamos assim. Maneiro. Um lance que estão perguntando aqui, eu vou aproveitar vou fazer um blend aqui da pergunta. Estão perguntando aqui muito em relação à paleta de cores, né, usadas no jogo. Eu senti até que tem uma diferença do que foi apresentado no trailer, né, que era uma coisa um pouco menos saturada, né, e menos diversificada. No game eu senti que ficou mais coloridão, assim. Sim. Onde é que vocês buscaram? Qual foi digamos assim, a dinâmica, né, que levou vocês a escolher essa paleta, né, usada no jogo? Então, essa pergunta bem interessante, mas pelo processo que aconteceu mesmo, né? Como eu falei, que no começo eu nem era lead do projeto, e quando eu entrei, acabei indo mais para essa parte de liderança, e aos poucos, quando eu fui trabalhando, desenvolvendo os personagens e trabalhando com a equipe, eu fui indo mais para essa parte de direção de arte, e foi o começo do projeto, no começo, quando eu digo assim, quando o projeto já estava começando a andar, uns 2 anos dentro do projeto, o diretor de arte que estava na equipe saiu do estúdio.
E até então o projeto estava com uma direção diferente, era um pouco mais dark, né, igual você falou. O que o cara perguntou, onde não tinha tanta cor, era algo mais frio e tudo mais. E aí quando esse diretor saiu, eu acabei me envolvendo um pouquinho mais nisso, junto com os leads de concept lá do estúdio, que são 2 leads de concept, um de environment e um de personagem. A gente junto criou uma leitura, uma nova leitura ao que o projeto seria. Tinha uma galera que tinha um pouquinho desse receio, e o diretor criativo do projeto também estava com esse receio. A gente está indo um pouco que deveria ser. O lance para ele é sempre esse projeto tinha que ser um projeto mais de fantasia, que seria algo tipo Neverending Story, ou algo mais anos 80, assim, ó, filme de fantasia, onde as cores são bem vibrantes e tudo mais. Então a gente fez essa apresentação onde a gente mudou um pouquinho a direção de arte do jogo, e isso acabou afetando depois em outros trailers e no produto final. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Lógico que, resumindo aí, muitas reuniões e dores de cabeças e brigas, mas foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Querendo ou não, mudanças como essa pode implicar muitas vezes em mexer na textura de um monte de coisa, né? Não só na textura, mas rolou muito de correção de cor e como a gente estava apresentando o projeto até então, em demos e tudo mais. Caramba, muito legal. Bom, galera, né, eu acho que a gente, né, o Rafael foi bem generoso até aqui, dando muito mais do que 1 hora, né? A gente tinha planejado mais ou menos 1 hora aí, mas aí depois ele, né, foi bem generoso aqui, dar um tempinho a mais. Bom, para fechar aí, alguém, né, mas são muitas perguntas. Gente, tem algumas pessoas que estão fazendo perguntas, tá, que ele respondeu antes. Então, depois, quando eu fizer o upload deste vídeo lá no YouTube, tá, vocês vão poder assistir e a sua pergunta, né, vai ser respondida, tá? Já foi respondida, na verdade. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja simples, né? Dicas de onde postar, né, o portfólio. Né, o que você recomenda aí para a galera? Eu recomendo Facebook. Eu acho que que eu tinha falado, né, criar um network no Facebook, onde você acaba conhecendo e interagindo a galera que trabalha na indústria, para a galera mais ligar o seu nome ao seu trabalho. Acho que é bem legal o Facebook. Instagram também está crescendo bastante. A galera até me segue no Instagram, quem ainda não me segue. E eu acho que fórum acho que nunca é bastante. Posta no Zebra Central, ArtStation com certeza, né, crescendo muito também. E CG Society, acho que mais esses assim, ArtStation, Facebook, acho que até porque nos fóruns, né, tem muita discussão que tá a galera da indústria lá, né, dando opinião, fazendo pergunta, respondendo, né? A galera acha que fórum é uma coisa aí do passado que ninguém usa, mas na comunidade aí é muito apreciado, né? Acontece muito. Sim. Bom, gente, eu vou então aqui me despedir do Rafael. Cara, eu só tenho mesmo que te agradecer demais mesmo por você ter aceitado aí fazer, né, essa live. Né, tá bem no hype ainda do jogo, então assim, sensacional. Eu acredito aí que você esteja sendo muito requisitado, então assim, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, né? Eu admiro muito, né, pessoas aí como você, que além de grandes artistas, são muito acessíveis, e agradeço mesmo de coração, né? Desejo aí que você continue, né, fazendo essa carreira aí cada vez mais bonita, já é sensacional, impressionante. E eu só vou terminar aqui com uma última pergunta aqui, que eu vi ela passar rápido aqui, que é o seguinte, né? Vai ter mais God of War, né? Já estão aí produzindo alguma coisa nova aí para o futuro, ou é segredo ainda? Eu tô de férias agora. Vai acabar minhas férias aí. E aí, vamos ver o que vai acontecer depois. Beleza, galera. Ó, ficou no mistério, mas, né, para quem não jogou ainda, tá? Recomendo que jogue, não só pela experiência
artística maravilhosa, mas é uma experiência, né, de game mesmo, muito, muito, muito legal. Mas assim, para quem já jogou e viu o final, tá? Óbvio, não vou dar spoiler aqui, mas dá a sensação de que vai ter mais, gente. Então, vamos torcer aí para ter mais Grassetti, mais Glauco, mais Igor e mais quem puder, tá? Então, brigadaço mesmo, gente. Obrigado aí por vocês terem participado, mas não vão embora, tá? A gente vai dar só o tchau aqui pro Grassetti. Grassetti, se você quiser ficar, fica à vontade, tá? Eu vou realizar o sorteio aqui agora, né, que eu prometi lá quando eu fiz a divulgação. Mas brigadão mesmo, desejo você aí todo o sucesso do mundo, né? Grande abraço aí na família e curta aí suas férias, cara, porque tá no final, né? Tá acabando, tá acabando. Pô, eu queria agradecer, Felipe. Acho que obrigado pelo convite mesmo e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Acho bem importante você dar esse foco para a indústria que está precisando, né? Sempre precisou e acho bem legal você ser o cara que tá. A gente se conhece há muitos anos aí, admiro o seu trabalho também. E eu desejo o melhor, precisando, a gente tá sempre por aí. Vamos ver se a gente consegue pegar o Glauco e o Igor algum dia e trazer eles pra gente. Com certeza. Eu quero saber dos babados que rolou durante a produção. Vamos fazer, a gente combina. Não, tranquilo. Assim, vou deixar já o convite aqui. A gente pode fazer, porque esse sistema que eu uso, ele permite esse talk show. Então, a gente pode, de repente, fazer aí com vários ao mesmo tempo. Então, a gente convida o Igor, o Glauco, aí a gente faz um bate-bola bem legal. Show. Ou trago eles aqui, então, eu arrasto eles pra cá e a gente faz. Pô, maravilha, tranquilo. Então, gente, vocês estão vendo aí, né? O cara já, né, tá dando aí esperança aí da gente, de repente, conversar de novo. Né? De repente, vamos ver se na próxima ele fala até alguma coisa sobre o novo God of War, que eu tenho certeza que vai rolar. Então, beleza, gente. Brigadão. Fica aí. Quem se fez o cadastro, quem não fez, aproveita. Tem um link, né, em toda a divulgação que eu fiz aí. Faz lá o cadastro correndo que eu vou sortear agora, hein? Então, eu vou dizer o que a gente vai sortear aqui, beleza? Grassetti, brigadaço mesmo. Se você quiser fechar a câmera aí, tranquilão. Obrigado. Valeu. Fala. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Um abraço. Bom, galera, sensacional, né? Ó, tô vendo que algumas pessoas se manifestaram aí, né? Eu sei, de vez em quando eu gosto mesmo de falar, tá? Mas, para quem não conhece aqui as minhas lives, tá? Ela tem essa característica mais de bate-papo mesmo, tá? Mas eu resolvi acatar aqui a sugestão de vocês, né? Deixei o Rafa falar muito mais mesmo. Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente aproveitar o máximo possível o cara que a gente, né, não tem acesso aí todo dia. Mas eu agradeço demais mesmo a participação de vocês, tá? Fiquem ligados, porque eu vou fazer outras, assim como o Rafael, né, escondeu o jogo lá para os próximos God of War que vão ter, que eu sei que vai ter esse negócio, vai ter essa parada. Já tem gente, tá? Pra gente fazer mais live aí, hein? Então tem gente já confirmada. Eu só não vou divulgar ainda porque a gente não decidiu, né, a data ainda, tá? Mas já tem outros artistas aí que eu vou trazer pra gente conversar. Eu vou colocar tudo lá no YouTube, né? Então quem perdeu de repente o início da live, não se preocupe, eu vou colocar tudo depois lá no canal. Então, por favor, quem não conhece o canal, tá? Procura lá no YouTube, Felipe Hudson, tá? A primeira sílaba com I mesmo. Então, Felipe Hudson 3D, né? Você vai achar o canal, tá? O logo, inclusive, é esse que tá aqui no cantinho da tela aqui superior, tá? Então fica fácil de identificar. Mas beleza, tá? Todos esses artistas aí que vocês estão falando aí, ó, Fausto De Martini, Cris Costa, tá? Estão tudo no meu radar. Eu não vou deixar essa galera escapar, não. Pode ficar tranquilo. E beleza, bom, tá, vamos pro sorteio, né? Eu dei um tempo aí pra galera aí, né, que de repente deu mole e não se cadastrou. Então eu vou compartilhar aqui minha tela do meu lado. Deixa eu adicionar aqui. Beleza, eu tô até com o Facebook aberto. Vamos lá. Aqui. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu vou até fazer o seguinte.
Fazer o contrário. Vou ficar pequenininho agora. Ó, a galera aí, ó, a galera citando os cabulosos aí. Ó, eu não sei, aqui assim, no meio da conversa aqui não deu tempo, tá? Mas, ó, André Castro, Gilberto Magno, Ricardo Luiz Mariano, Letícia, tá? Muito obrigado mesmo, eu vi vocês aqui na live, não deu para eu encaixar ali na hora, tá? Mas brigadaço mesmo por vocês estarem presentes, tá? Para mim é uma honra muito grande, né? Artistas como vocês estarem aqui prestigiando essa live, tá? E todos vocês também estão no radar, hein? Eu vou trazer todo mundo aí, tá? Pode se preparar que a gente vai ter muita conversa. Tá? Então, os caras estavam aí na live, estavam aí com a galera, tá? Brigadão mesmo por vocês terem assistido. Brigadaço mesmo, uma honra muito grande. Então, beleza, galera, sorteio, tá? Bom, o que eu vou sortear? Lá no início da live, né, eu vendi aqui um pouquinho do meu peixe, né, do meu curso online de design de personagens e criaturas, tá? Um detalhe importante aí para a galera que já é meu aluno é que na outra semana, né, na próxima semana, eu devo estar fazendo já o upload de retopologia, beleza? Então, vou colocar todo o conteúdo de retopologia, né, qual a melhor forma de fazer isso, né, como raciocinar em relação à topologia. Então, vou colocar tudo isso lá. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o que eu vou sortear tem ligação direta com o curso e é justamente isso que eu vou sortear. Eu vou sortear aqui um curso de design de personagens e criaturas sem feedback, beleza? Então, boa sorte a todos, tá? Quando eu clicar nesse botãozinho azul aqui, a mágica vai acontecer. Então, beleza, desejo boa sorte a todos. Muito obrigado mesmo por vocês terem participado. E vou sortear 1, 2, 3 e gol. Vamos lá. Caramba, o cara só colocou o primeiro nome. Tá? L-H-U-An. Luan. Luan. O Luan tá aí? Luan, você tem a possibilidade de se manifestar. Pô, o cara fez um cadastro aqui, né? Sei lá, eu acho que ele não tá acostumado a fazer cadastro. Então, assim, opa! Tem gente dizendo aí que é o Luan. Faz o seguinte. Tá? Se você for o Luan, tá? Manda o seu e-mail, tá? O e-mail que você cadastrou por mensagem aí na minha página do Facebook, tá? A página do Facebook é Felipe Hudson 3D, tá? Manda mensagem que eu verifico aqui, senão eu vou ter que sortear outra pessoa. A galera também é má pra caramba, né? A galera fica na zoeira. Ó, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o Facebook na outra tela. Vou deixar aqui já. Minha caixa aberta. Beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Como foi um cadastro meio estranho, eu vou sortear um outro nome aqui, beleza? Tranquilão? Então, beleza. Então, ó, 1, 2, 3 e gol. Caramba, Felipe. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir. Eu tenho como verificar aqui.
Tá? Então, por favor, o ganhador, né? Se você, caramba, é muito subjetivo, né? Eu não posso dizer o e-mail aqui porque, né? Senão depois a galera vai fludar e-mail aí na sua caixa. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aqui até achar um cadastro que foi preenchido aí corretamente. Tá? Então eu vou invalidar esses dois aqui. O cara só colocou o primeiro nome, né? Fica difícil de identificar. Tá? Manda, ó, se for, né, manda um e-mail, tá, que você cadastrou para a minha caixa de mensagem da página. Beleza? Deixa eu ver aqui se é você mesmo. Peraí. Eu recebi aqui uma mensagem. Calma aí, gente. Deixa eu ver se vai bater aqui. Tá? Se aparecerem os dois, eu vou dar para os dois. Ok, checando. Ó, o Luan apareceu mesmo, hein? Luan, parabéns. Tá? Você ganhou um curso aí sem feedback. Tá? Design de personagens e criaturas. Tá? Deixa eu ver se o do Felipe aqui tá batendo. Não. Felipe, assim, foi outro Felipe, cara. Foi outro Felipe. Bom, gente. Então é isso, o Luan ganhou. Tá? Quem quiser saber mais sobre o curso, tá? philipehudson3d.com, philipehudson3d.com. É, se colocar Felipe Hudson 3D, curso, no Google vai achar também. Então, beleza, muito obrigado pela participação de todos, de coração, tá? Eu espero aí, em breve, fazer mais lives, trazer mais gente sensacional aí para vocês interagirem. Desculpe qualquer coisa, não é possível agradar todo mundo, mas é isso aí. Então, valeu, até a próxima, muito obrigado aí de coração.